Ok, uvas e personalidades com mais uma entrevistada, uma situação diferenciada, mas que nos cruzámos por acaso numa área de restauração. Karine Kostler, tudo bem, Karine? Tudo bom. Bem, assim, no Uvas e Personalidades eu quero saber quem é o rótulo e quem é a uva. Karine, para quem não te conhece, quem é Karine Kostler? Eu sou uma pessoa espontânea, sou advogada, tenho 48 anos, sou formada há 24 anos. E adoro o que faço, adoro a praia, para mim, né? Eu costumo brincar que eu nunca saí de Guaratuba, eu frequento Guaratuba no ventre da minha mãe já. E eu sempre, até meus amigos em Curitiba diziam, seu corpo está em Curitiba ou está na praia? Porque a minha alma nunca saiu daqui. E hoje eu tenho o privilégio de poder morar em Guaratuba e aqui estar montando meu escritório, tendo meus clientes, enfim. Ou seja, tu és da área de família, da barra da família. Direito de família e sucessões. Como é que é ser advogada, esposa de um surfista, viver em Guaratuba com este ambiente paradisíaco e encaixar na máxima de que entre marido e mulher não se mete a colher? Como é que foste para essa área de direito? Assim, na verdade, eu até acho que entre a marido e mulher não se mete a colher desde que seja uma relação normal, uma relação dentro de um padrão normal, nada de abusividade, nada de... se eu ver um marido batendo uma mulher, eu não vou conseguir não meter a colher, eu vou meter a colher, a voz, o braço, a polícia, eu vou chamar todo mundo. Mas se não tiver... Agora, advogar na área de família é muito engraçado, porque era uma área que eu nunca quis, inclusive, atuar. E de repente eu me peguei na área de família e comecei a trabalhar e hoje eu sou extremamente apaixonada. Para mim é uma das melhores áreas que tem, porque você tem a possibilidade de ajudar às vezes mulheres em situação, às vezes que elas estão numa situação bem crítica como pessoas e você tem a chance de ajudá-las. Às vezes você tem a chance de às vezes conversar com o casal num divórcio consensual e às vezes o casal até descobre que na verdade eles só não sabiam conversar. Precisava às vezes de um mediador e às vezes eu fiz curso de conciliação, de mediação, então às vezes eu faço essa parte de mediação. Eu me preocupo muito com os filhos também, então às vezes eu brigo com os meus clientes para proteger os filhos e às vezes eles não entendem, mas depois eles entendem, então na hora ali eu não me preocupo muito com isso, porque advogar na área de família você tem que, muito mais do que ter o direito, o conhecimento, você tem que também ter uma empatia muito grande, porque você tem que colocar, porque ali você está lidando com vidas, com sentimentos. É muito fascinante, assim. Podemos dizer que tens o sobrenome Kostler, alemão, mas com família italiana, tá? E portuguesa. Tu podemos dizer que encaixaste a disciplina germânica com a empatia da ópera italiana naquilo que tu fazes? Olha... Posso dizer isso, sim. E essa empatia, de alguma forma, tu levas uma carga emocional para casa, claro. Como é que tu carregas as baterias? Como é que tu descarregas esse peso da profissão de lidar diariamente com essas cargas negativas desses conflitos familiares? Assim, na verdade, eu não levo para mim, sabe? Eu acho que talvez às vezes me perguntam qual é o meu dom, eu digo que eu não sei, mas talvez esse seja um dom. Eu consigo ajudar sem que isso eu leve para mim, para dentro da minha casa, para dentro da minha convivência com meu marido. Ele não é meu marido, tá? A gente está junto há 31 anos. Dizem que unido com fé é casado mas a gente nunca casou no papel. Mas até às vezes ele briga, eu não sou teu namorado, já sou teu marido. Mas eu digo, não, tá bom. Mas eu chamo ele de marido, às vezes de namorado. Então vocês vão ver, cada hora eu vou falar de uma coisa, mas é o mesmo, tá? É sempre o Chico. E eu não levo isso para dentro da minha casa. E assim, para eu descarregar, o mar. Eu olhar para o mar, eu às vezes assim, caminhar na areia da praia, às vezes eu estou pensando algum problema, porque às vezes o meu maior problema às vezes é como solucionar um problema. Né? Um cliente chega com um caso que é um caso complexo, alguma coisa assim, e eu às vezes eu fico, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Né? Não só juridicamente, mas também às vezes, né, na vida da pessoa. E aí eu vou caminhar na areia da praia, olhar o mar, molhar o pé, dar um mergulhão. Mas é assim, eu posso agora vou brincar um pouco, tá? Casa de Ferreiros Espeto de Pau, advogada, disciplina germânica, espontaneidade italiana, trata da área da família e não é casada. Assim, a Casa de Ferreiros Espeto de Pau, assim, mas como é que puxou para essa área da área da família
entendo, eu não estou a dizer que estejas instável, entendes? Mas bem fluido a tua vida e agarraste uma coisa bem estruturada e complexa. Como é que surgiu o clique? Assim, na verdade, assim, eu comecei a namorar com 16 anos. E eu nunca quis ter filhos. Então, quando o Chico me pediu em namoro, ele tinha 20 e eu tinha 16. E eu falei pra ele assim, olha, você quer ter filho? Ele falou, nossa, pergunta besta. Eu falei assim, não, porque se você quiser, não fique comigo. Porque eu não quis ontem, não quero hoje e não quererei no futuro. Nunca vou querer. E daí, ao mesmo tempo, eu sofri preconceito imenso. Imagine isso, há 30 anos você falar, você tá lá com 24 anos formado numa faculdade, ele formado na faculdade, os dois com uma casinha. E como assim, juntos há 10 anos e ainda não tem filho? E eu cheguei a falar que eu era estéril, enfim, cheguei a falar um monte de coisa, né? E aí, dentro disso tudo, não sei, eu acho assim, meu pai queria que eu casasse, mas não sei, eu acho que o casamento, não sei, pra mim é uma instituição que, eu não sei, talvez seja alguma coisa assim do tipo, eu posso provar que uma pessoa que fica com alguém uma vida inteira, sem ter que assinar um papel, fazer um contrato para isso, que eu sempre brinco que o meu contrato com ele é o amor. Enquanto a gente estiver se amando e se respeitando, a gente tá junto, né? E os dois sendo felizes, porque o dia que um não ficar mais feliz também, não. Se ele estiver infeliz, para mim também já não basta. Se eu estiver infeliz, para mim também não basta. E aí eu acho que, sei lá, de repente foi assim, sabe? Aquela coisa de rebeldia, tipo, eu não vou casar, não vou ter filho, não vou fazer isso, e vou provar que dá certo também. Eu na Karine estou a ver aquela questão de o facto de ela estar fora do ambiente, fora da casa e ver a casa dela do lado de fora. Trata de uma coisa estruturada, que é a família, mas consegue ver os dois pormenores. Não é casada, não tem aquela obrigação estatutária da sociedade de ser, mas se trata de uma situação que já está estipulada e já tem uma engrenagem própria, que é o casamento, a família, etc. Eu comparo a Karine com a rosa que está ao início de cada vinha, não sei se tu sabes. Nas vinícolas, ao início de cada vinha, tem uma rosa plantada. Tá? Por isso é que vocês já muitas vezes vêem nas imagens, muitas vezes os donos das vinícolas não estão a andar ao longo da vinha, estão a andar perpendicular. Porquê? Porque no início de cada fileira de vinha é uma uva diferenciada e tem uma rosa plantada. A rosa é um filtro natural, porque se as uvas estiverem muito maduras ou tiverem alguma doença, a rosa serve de filtro, porque é a primeira a ressentir-se dessa anomalia na videira. Portanto, eles correm a vinícola, as vinhas, nas perpendicular, mas eles estão sempre a olhar para as rosas que estão no início da fileira das vinhas. Portanto, ela está no início de uma vara, chamemos assim, familiar, está a ver a estrutura e está a defender uma estrutura familiar, que é uma organização estatutária da sociedade, mas ela tem uma ideia à parte do que é realmente isso e está a correr bem. És a rosa da vinha. Mas agora vamos para a uva. Tá? E inicialmente falámos do rótulo, o que era o rótulo da Karine. Quem é a Karine como uva? Um livro que te acompanhe diariamente, que tenhas como referência na tua vida. O Contrato Social do Rousseau. Mas no momento eu estou lendo... Rousseau. No momento eu estou lendo O Mais Esperto que o Diabo e estou achando muito legal também. Mas um livro assim, que é um livro que eu gosto de ler, que eu acho bonito assim, cara. Eu acho que ele te traz muita coisa, é o Contrato Social. Não sei porquê, desde o tempo da faculdade. Tem vários, mas tipo, a luta pelo direito do Rudolf von Ehring também, que ele traz um conceito muito assim bom. Tem tantos livros que me definem porque eu sou uma leitora... Conhece o testemunho do testamento político de Richelieu? Não. Lê. Se gosta de Rousseau, vê o contrato. Richelieu, cardeal. Cardeal Richelieu. Foi o primeiro-ministro de França, século XVII, século XV, aliás, e deixou um testamento político. Também é bom? Vais gostar. Vale a pena ler. Bem contemporâneo, sabes? Mexe ali as entranhas da sociedade, bem atual. Tem um outro livro que eu acho bem legal também, que é o Elogio da Loucura do Erasmo, de Roterdã, se eu não me engano. Também, livros assim, é uma coisa que eu sou muito leitora. Maquiavel? Maquiavel eu já li O Príncipe, né? Mas faz muito tempo que eu já li esse livro. Sempre eu atual. até tô com ele lá em casa de novo, que eu resgatei da minha biblioteca lá e falei, eu vou deixar aqui porque eu vou relê-lo. Atual. É um livrinho de instruções, mas vamos passar à frente. Se uma pessoa te conhece pela primeira vez, assim, mas já tive a experiência, é a segunda vez que a vejo, o que é que os teus olhos vão dizer? Os meus olhos? Para a pessoa que está me conhecendo? Que eu sou feliz. A pessoa vai ver que eu sou feliz. Fora da casinha. Fora da casinha. Eu sou feliz e vou ser feliz sempre e essa é a minha meta, assim, entendeu? Se eu tiver que escolher alguma coisa, eu quero ser feliz. Podemos dizer que o resto vem junto. És um padrão de advogada na praia?
Eu acho que, na verdade, eu não sou nenhum padrão de advogada, nem aqui, nem em lugar nenhum, entendeu? Eu tinha um chefe que ele dizia assim, você olha o mundo do direito, todo mundo é cinza e preto e branco e marrom. E lá chega a Karine rosa, amarela, cor-de-rosa, principalmente cor-de-rosa, é uma coisa que eu gosto muito, digo-se de passagem. E ele sempre dizia assim, chega ela lá toda de glitter, tipo, totalmente fora do todo padrão. E eu já sofri, às vezes, em algumas audiências, quando eu comecei a advogar, eu era muito surfista. Eu era surfista, eu não tinha nem roupa jurídica, eu chamava, olha só o nível, eu chamava de roupa jurídica. E eu não tinha, eu ia fazer as audiências e às vezes eu ia com, né, meus colarzinhos surfete, meus anéis, minhas coisas tudo brincando, tudo certo. E às vezes o outro advogado olhava pra mim, eu tinha uma cara de novinha e todo mundo achava que eu não ia saber e eu nunca liguei pra isso. E a pessoa falava, e às vezes meu cliente estava até incomodado, você não vai falar nada. Bom, fale o que quiser. Aí teve até uma vez que eu olhei pro juiz e falei assim, excelência, pela ordem, né? O juiz, pois não, doutora. Falei, excelência, é rito sumário? Naquela época tinha rito sumário, hoje já mudou com código, tá? Daí ele falou, eu falei, bom, então a prova que ele tá pedindo agora, ele tinha que ter requerido na inicial, tá precluso. Aí o juiz olhou pra mim, eu nunca vou esquecer, ele olhou pra mim assim, ergueu a cabeça, o advogado, todo mundo olhou pra mim assim, tipo, nossa, não é que a surfista tem razão, sabe? Tipo, porque as pessoas, elas te colocam num rótulo e tem assim, gente que acha que porque eu sou muito feliz, porque eu falo, porque eu brinco, e às vezes você não é tão profissional, mas eu consigo diferenciar bem o meu profissional do meu pessoal. No meu profissional, eu mudo totalmente. Até meu pai foi uma vez ver uma audiência minha, porque ele falava, eu não acredito como que a Karine é. Ele falou, filha, quem que era aquela pessoa que estava na audiência? Porque lá eu me transformo, lá eu tô sendo profissional, lá eu tenho uma outra postura, né, um outro tipo. Vou estar com glitter? Vou. Vou estar com uma caneta de pompom rosa? Vou. Mas o meu conteúdo jurídico, o meu conhecimento, ele vai muito além sabe, do que as pessoas elas julgam como um advogado normal, assim, um advogado, sabe? E eu gosto disso, na verdade. Na verdade, você veja, eu gosto disso, eu lido com família, mas eu não sou casada, mas enfim, eu sou mais casada que muito casal, porque eu tenho 31 anos, a gente não tem nenhum traição, não tem essas coisas no meio da gente, a gente é extremamente parceiro. No fim, eu sou super casada, não tenho filho, mas as crianças me amam e eu amo as crianças, então, tipo, eu sou bem no contraditório, né? Sabe, eu gosto dessa brincadeira, sabe, de você fazer aqui e ser aqui também, acho isso interessante. De alguma forma, nós somos sempre exemplo para alguém, tá? Aqui a nova geração que tem a tua maneira de pensar, fora da caixa, que conselho é que tu queres dar a eles? Para a nova geração? Estão a gatinhar na tua área, na área do direito, que também são assim, leves, fáceis de, aspas, descarregar, simples, mas sistemáticos, ou seja, não julguem o livro pela capa. Que conselho é que tu queres dar a essa geração? Para quem vai iniciar na área de direito, que estudem bastante, nunca deixem de aprender, nunca deixem de pesquisar, nunca deixem de ter empatia com o seu cliente quando ele chegar para te contar. Um advogado, antes de qualquer coisa, na minha opinião, ele tem que saber ouvir muito bem, sabe? Porque não é só escutar o que o outro está falando e tentar solucionar, não. Você tem que ouvir, internacionalizar, pensar às vezes o que o teu cliente está querendo, às vezes nem é o melhor para ele, você saber orientar, sabe? Ter empatia, ter respeito e estudar. Direito, se você quer entrar para a área de direito, se prepare porque você vai ter que ler e estudar. Então é assim, vou repetir, não julguem o livro pela capa, está aqui uma fera, tá? Obrigado por teres vindo ao meu programa. Obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Obrigada. Então, vamos a isto, mais uma sugestão. Então é assim, estamos a falar, tivemos uma sequência de vinhos italianos e agora vamos continuar, porque lá está, esta vinícola é muito considerada a nível mundial, mas também a nível europeu, como uma região demarcada com 14 rótulos muito potentes e muito bem referenciados na região europeia e também pelo mundo inteiro. Então hoje vamos falar de Guardia dei Mori, ou seja, o guarda dos moros, tá? Com uma uva que é a Nero d'Avola. Nero d'Avola, traduzida à letra, é o tinto ou a tinta de Ávola, uma das regiões demarcadas de Itália onde se cultiva esta Nero d'Avola, na região de Ávola, em Itália. Temos a questão do rótulo. Nunca esquecem disso, que há sempre uma referência cultural, muitas vezes, dos rótulos para considerarem as raízes históricas. Um guarda, tá? Onde a vinícola tem o nome de Guardia di
dei Mori como o guarda dos mouros, possivelmente a referenciar o século VIII, a quando da presença dos mouros em Itália. Estamos a falar também Nero d'Avo, tá? E este exemplar com 13,5 graus de álcool na sua estrutura e que também se vê que é um potente companheiro para um prato de massas, borrego e carnes bovinas. Eu também falei também que a ave de caça, tá? Aquelas umas perdizes também, aves de caça também vai muito bem, e pela questão fibrosa da proteína, com um Nero d'Avola. Nero d'Avola consta, de acordo com os estudiosos, que foram os fenícios que trouxeram para toda a região do Mediterrâneo, inclusive o sul de Itália, nesta questão da Sicília, tá? Onde está situada também esta opção de Guardia dei Mori. Crê-se Fenícia pode-se dizer que é a atual Israel. Esse povo mercantil expandiu esse comércio pelas uvas, mas também tem um pormenor histórico, a questão das legiões romanas. O Império Romano estendeu-se por toda a Europa, tá? E também pelo Mediterrâneo, sendo a questão da divulgação e o meio de transporte. Mas há a questão do pormenor das tropas, muitas vezes não beberem água. Os povos conquistados muitas vezes envenenavam as águas e as legiões romanas circulavam e para beber bebiam vinho. Tinham ânforas específicas e fechadas onde lhes era permitido beber, e os povos conquistados não tinham acesso à área onde estava o acampamento das legiões e estavam sempre seguros para beber, e lá está, sempre vinho. Daí a questão de transportarem constantemente caixas de diferentes dos países ou das regiões conquistadas, e lá está, espalhavam essas caixas, onde havia sempre o pormenor do estudo dos povos conquistados para que absorvessem esse conhecimento, e no caso, as castas e as uvas. Ok, então vamos mais uma história aqui no Uvas e Personalidades. Hoje vamos falar de um termo e também de uma bebida que foi muitas vezes designada há uns milénios atrás como bebida da imortalidade. Hoje vamos falar da kombucha. Kombucha nada mais é que uma bebida produzida à base de micro-organismos do bem, tá? Que formam podemos dizer uma placenta ou uma colónia chamada sucubi. Vamos falar da kombucha. Kombucha é
uma bebida que o primeiro registro que existe é de 221 a.C. na China. Tá? Era uma bebida concebida através desses pequenos micro-organismos, açúcar e água. Portanto, como vemos, é uma situação que, de alguma forma, a própria natureza criou. Então é assim, tem esse registro de kombucha, onde, de alguma forma, diriam que inicialmente era utilizado como bebida ou chá de imortalidade, como era conhecido. Estes micro-organismos tinham efeitos probióticos, o que fazia bem à saúde. Então, na sequência, havia essa mentalidade de que era feito com algas, tá? Ou era designado como um chá que era feito à base de micro-organismos, essa placenta, scooby, e também de uma alga. Portanto, que havia essa indicação ou noção de que seria feito de algas. Mas os termos, na sequência, puxavam muito essa situação de que seria feito de alguma forma com chá. Como, lá está, seria a alga, e chai, o chá, ou seja, algas com chá ou chá feito de algas. Mas vamos fazer um pulo para a frente. Estamos a falar de 221 a.C., tá? Onde era conhecido inicialmente, mas depois no século XX expandiu-se essa questão de conhecimento e de produção dessa kombucha ou desse scooby. Tá? Posteriormente, no século XX, era utilizado exatamente esse processo para conservação de chás durante as longas viagens que eram efetuadas. Mas depois, no desenrolar do conhecimento e da produção da kombucha, foi muito, digamos assim, adquirida, tá? E assimilada por toda aquela comunidade de comida saudável, ou seja, toda aquela questão probiótica ou de comida e vida saudável, optou por desenvolver e consumir com bastante mais frequência essa kombucha. A produção na atualidade é muito expansiva, está espalhada em todos os mercados que vocês podem conhecer, e é uma bebida probiótica. Quebrou-se muitos tabus, tá? Através desse esclarecimento. Houve a questão de testemunhos pessoais, de alguma forma, houve uma relevância e melhoramento da saúde de todos e quaisquer sintomas que poderiam, de alguma forma, contrapor à questão de beber a kombucha, para no sentido benéfico, tá? E resolveu-se então fazer essa produção, aspas, em série, de vários produtores. Existem já simpósios de especialistas onde se reúnem e muitas vezes multiplicam e transportam para o público esse testemunho pessoal e de vários testemunhos pessoais através de pessoas que, na primeira pessoa, vão testemunhar os benefícios do consumo da kombucha, tá? E também a questão da produção, que é acessível, tá? É natural e não tem nada de micro-organismos que possam prejudicar a saúde, muito pelo contrário, são benéficos. Então, mas o que é que isso tem a ver com uvas e personalidades? Vamos falar de harmonização. Estamos a falar de kombuchas com o mais diversificada paleta de opções na sua confecção. Temos com sabor a figo, a abacaxi, a mora, mas lá está, essa fermentação com esse atributo vai com que de alguma forma faça esse gasificado e vai puxar muitas vezes o tom de ou refrigerante ou de um demi-sec. Estamos a falar de pró-secos muitas vezes, que eu já provei. Consumam. Uma das situações interessantes será então a harmonização. De acordo com cada fruta vai se assemelhar a cada uva e cada uva tem tons de frutas que muitas vezes a kombucha vai puxar. Façam as harmonizações e vão ver que vão ter grandes surpresas com as kombucha de vários sabores, com várias frutas e várias propriedades que vocês podem ver que, fazendo essa harmonização, tem um conjunto de opções muito interessantes não alcoólicas, tá? Então é assim, foi mais uma história aqui para falar do kombucha, 221 a.C. de puxar dos chineses, século XX espalhando pela Europa, tá? Para conservação de chás e depois de um produto de conservação de chás, a própria kombucha, que serve para uma harmonização gastronómica. Então, estas e outras histórias lá no YouTube, inscrevam-se, está, é gratuito, tá? Uvas e comunidades, e vão ver que, como veem, nada do que é passado não pode ser atual e será sempre contemporâneo. Tchau, até uma próxima.
Ok, então vamos então mais um bloco de comidas da terrinha. Mas é assim, estamos a falar de uma comida tradicionalmente alemã. Vamos falar do joelho de porco, mas vamos começar então a designar aqui no Brasil como é que ele é conhecido exatamente pela presença em grande número de cultura alemã. Vamos falar do Eisbein. Eisbein nada mais é que o joelho de porco. Na sequência vamos ver algumas imagens onde nós tivemos a oportunidade de provar no local de um festival alemão, ali na colónia alemã Wittmarsum, aqui no Paraná, onde geralmente eles fazem o Eisbein assado, ok? Assado na brasa, ou seja, no churrasco. Fica bem crocante e é uma questão da culinária alemã muito conhecida. Tradicionalmente, a alemã é muito conhecida e muito utilizada na Alemanha, exatamente como com várias confecções. Pode ser cozido, pode ser o frito, pode ser o assado, tá? Mas nós também lá em Portugal temos o joelho de porco, como fazemos, tipo uma feijoada muito bem condimentada, digamos assim, ou bem complementada exatamente com o joelho de porco. Mas voltemos à Alemanha. A Alemanha, lá está, tem esse prato muito tradicional, com essas três formas de confecção, cozido, frito e assado, mas é muito concebido, digamos assim, e acompanhado com o Schokote. Tá? O chocolate é exatamente o facto de cozerem legumes, nomeadamente a couve, para o acompanhar com o joelho de porco, o Eisbein. Nós, no nosso caso, estivemos lá na colónia Wittmarsum, colónia alemã, aqui no Paraná, onde nós comemos o Eisbein, tá? Não comemos chocolate, tá? Mas fizemos uma pequena harmonização com a cerveja artesanal deles. Eles têm várias cervejas, lá está, como eu disse, de método de produção artesanal. Tem a Stout, tem a Weiss, tem a Pilsen, mas nós vamos mais pela Weiss. Weiss, lá está, como se sabe, é de trigo. Muito interessante vermos as raízes alemãs aqui no sul do Paraná, Brasil, onde de alguma forma não se perde aquele tradicionalismo de raízes para trazer o gostinho da terra para este lado do Atlântico. Então, como vamos ver na sequência, um pequeno apanhado nós fizemos a fazer o corte, tá? A esposa a fazer o corte do Eisbein, onde nós fizemos posteriormente a harmonização sem o chocolate, mas com a Weiss alemã ali na Wittmarsum. Acompanhem então este pequeno bloco na sequência. Sal e pimenta, botando Weissbein. Crocante. Crocante, como diz o Jacan. Pois então. Careta agora eu vou guardar.